Se você está abrindo esse vídeo pela primeira vez na sua vida no meu canal, seja muito bem-vindo. Se não é a primeira vez, seja bem-vindo novamente. Hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre o que aconteceu no meu terceiro job na Irlanda. Sim, esse é mais um episódio do Profissão Intercâmbio e eu estou muito feliz de estar gravando aqui pra vocês, porque foi um trabalho muito significativo pra mim. Muito mesmo. E eu vou contar tudo pra vocês hoje, tá? Tô contando aqui pra vocês toda semana as experiências de trabalho que eu tive morando na Irlanda fazendo intercâmbio. Então todos os trabalhos que eu tô falando aqui, postando vídeo nos shorts, vai lá dar uma conferida. Foram todos os trabalhos que eu tive na Irlanda fazendo intercâmbio, tá? Hoje eu moro em Berlim, hoje eu sou morador europeu. A vida aqui é um pouco mais diferente do que foi na Irlanda. Comecei esse canal no YouTube pra me introduzir aqui pra vocês. Eu precisava voltar lá atrás pra contar desde o comecinho pra chegar até aqui. Então não estranhem. Bora pros vídeos, espero que vocês gostem, queridos. Bora, partiu! Meu terceiro trabalho na Irlanda. Uau! Finalmente consegui meu lugarzinho no sol na Irlanda. Muito feliz mesmo. Já tava morando na Irlanda há quase 3 meses. Meu dinheiro já estava acabando, o dinheiro que eu levei lá pra sobreviver, né, os primeiros meses. E eu não conseguia trabalho. E não que eu não conseguisse trabalho, eu não tinha medo, gente, eu tava apavorado de conseguir um trabalho, pra falar a verdade, sabia? Porque eu não sabia falar inglês, gente. Eu achava que em 1 mês, 2 meses, eu ia ter um inglês melhor. Mas não foi isso que aconteceu com a minha vida lá. Eu demorei muito tempo pra sentir um mínimo do mínimo da segurança pra ir procurar emprego. Eu não sabia o que falar quando levasse um currículo, né? Eu lembro que eu aprendi na escola era "Can I leave my CV, please?" E aí eles deixavam, né? Falavam qualquer coisa, eu entregava o currículo. Mas assim, com o cu na mão, né? Com medo de ser rejeitado, de fazerem perguntas que você não vai conseguir responder. Esse sentimento é um sentimento bem agonizante. Mas assim, você tem que saber lidar ali com aquela ansiedade e procurar emprego. Você tem que tentar, igual procurar casa. Não deixei isso me desanimar muito, porque assim, eu tava curtindo lá a vida, né? Os principais motivos de você ir estudar na Irlanda é você poder trabalhar. Então, eu precisava de emprego, gente. E aí surgiu o quê? Essa oportunidade. E como que ela apareceu na minha vida? Tava eu e minha amiga, né, na época, e aí a gente tava, os dois meio que desesperados por causa do emprego. E a gente ficava, meu, tá todo mundo trabalhando já dos nossos amigos, todo mundo já tem um bico, já tem lá as suas coisas pra fazer, e eu não tinha ainda, nem eu e nem ela. E a gente tava meio que chorando lá, né, chorando, reclamando, sei lá, conversando. E aí a gente tava na escola, e a gente falou assim, meu, vamos arrumar emprego essa semana, não importa como. Porque, assim como eu, ela também tinha um pouco de segurança por conta do inglês. Tipo, como é que eu vou fazer uma entrevista em inglês, sabe? Como é que eu vou me expressar? Tipo, isso é horrível, porque você não sabe o que vai acontecer. É uma insegurança, mas a gente sabia que a gente tinha que tentar, pelo menos. Foi isso que a gente fez. Aí a gente tava andando lá na escola, e aí tinha um painel lá nessa escola, e com as oportunidades de emprego, se tinha casa. Nesse dia tinha um e-mail lá, pra trabalhar como Kitchen Porter. O que é Kitchen Porter? Kitchen Porter é lavador de prato. A pessoa responsável por fazer a limpeza da cozinha. Não só os pratos, né? Mas as panelas, o chão, trocar o lixo. Tudo. Tudo relacionado à limpeza da cozinha é o Kitchen Porter que vai ser, né? Vai ser o responsável. Então, teoricamente, o Kitchen Porter, na hierarquia de uma cozinha, ele é a base. Ele é um... Eu não gosto de dizer que ele é o menos importante, porque sem um kitchen porter a cozinha não funciona, entendeu? Mas assim, é o menos... Assim, qualquer pessoa pode ser kitchen porter, mas eu não acredito que qualquer pessoa tenha as qualificações pra ser um chefe, ou trabalhar lá cortando os negócios. Porque eu não ia ser apropriado pra isso, porque eu me cortar todo. Então o kitchen porter eu acho que é uma coisa mais general ali, né? Generalizada, mas que qualquer pessoa pode fazer. Tinha lá esse anúncio, e aí ela achou um anúncio pra ser housekeeper, né, camareira, e a gente falou, bora enviar o e-mail, vamos ver o que acontece. Eu tava muito nervoso também, não só por causa do inglês, mas porque meu currículo, eu menti no meu currículo, né, eu não falei que eu coloquei lá que eu já tinha experiência trabalhando numa cozinha,
Mas eu nunca trabalhei numa cozinha before. Eu nunca tive esse contato, tipo, com a limpeza de uma cozinha, com chefs, com o sistema. O mais próximo que eu tive da cozinha era assistir MasterChef. E... né? No meu currículo tava lá que eu já trabalhei, sei lá, no Outback, como Kitchen Porter. E mandei o currículo, né? Entreguei nas mãos de Deus. E fui chamado pra essa entrevista no sábado. Eu tava muito ansioso, muito nervoso. Porque na minha visão era, tipo, eu precisava muito daquele emprego pra dar um próximo passo no meu intercâmbio. Porque, como eu disse, todos meus amigos já tinham conseguido trabalho, já estavam mais estáveis, já estavam conseguindo planejar viagens, e eu tava lá no cantinho esperando o meu momento de ser feliz. Então, o que que eu fiz? You can take it. Fui lá, falei, agora é meu momento, vou conseguir esse trabalho. Mandei o currículo, me formando pra fazer entrevista. Of course, a entrevista ia ser em inglês, era com o gerente lá desse pub. E o mais engraçado é que, assim, na Irlanda tem, tipo, sei lá, em Galway deve ter uns 50 pubs. E você acaba frequentando os seus preferidos, o que você mais se identifica com a música, com a cerveja, com a vibe do lugar. E esse pub era um dos que eu mais ia quando eu cheguei na Irlanda, que era o The Front Door, que é o The Front Door. É bem turístico, bem estudantil, bem assim, gente nova, tipo, o pessoal de Galway mesmo não vai lá. Mas eu amava esse pub, eu ainda amo muito, porque toca música pop. Mas enfim, voltando aqui pro trabalho, né? Consegui essa entrevista, eu falei, mano, consegui uma entrevista no pub que eu gosto de ir, tipo, que top, né? Vou lá fazer o Brega Night, né? Vou lá me envolver no gingado. Cheguei lá, fazer entrevista bonitinho. Consegui entender o que ele falava? Não, porque eu literalmente entreguei, né, pro universo e falei, se for pra ser, será. Porque em 2018 era um pouco mais difícil você conseguir emprego, na minha opinião. Porque tinha muita gente procurando emprego, sabe? Tinha muito mais gente lá do que tem hoje. Então, assim, não tinha tanta oportunidade igual tem hoje em dia. Assim, até pra Kitchen Porter, Housekeeper, eram, tipo, uns jogos vorazes pra arrumar emprego. Porque a maioria das vezes as pessoas indicavam, sabe? Eu tenho um amigo, Então ficava um pouco mais difícil você conseguir por você mesmo. Só o fato de eu ter conseguido, isso já me deixou, tipo, me deu um gás muito grande e viu que eu conseguiria chegar longe lá. Consegui emprego, né? Só que aí entra o segundo problema da minha vida. Como é que eu vou fazer uma coisa que eu falei que já fiz, sendo que eu não fiz? E assim, eu vou ser treinada em inglês, é um trabalho aparentemente muito pesado. Tomei no cu, né? Tomei no cu, mas assim, levanta a cabeça, senão a coroa cai, princesa. Morrendo de ansiedade no primeiro dia. Quem está lá me esperando? Um outro Kitchen Porter. E quem é esse Kitchen Porter? Esteban. Ele era outro brasileiro que trabalhou lá no The Front Door. E ele já tava lá, sei lá, uns 2 meses, há um tempo. E ele foi a pessoa que me treinou. Assim, eu já tinha na cabeça que ia ser um estrangeiro, né? Um irlandês, qualquer pessoa. Que ia passar o treinamento pra mim, pra falar as coisas que eu tinha que fazer. E assim, eu já tava apavorada, porque eu não tinha o inglês o suficiente, né, pra aprender. Mas assim, isso no meu medo, né, na minha cabeça. Porque assim, eu ia aprender de qualquer jeito, não importa como. Cheguei lá no primeiro dia, eu lembro até hoje, ele se identificou como brasileiro. Ele se apresentou, né, e eu me apresentei e me deu um alívio. Tirei uns pesos nas costas tão grande. E aí ele chegou e falou assim, eu vou treinar você em inglês. Porque, assim... Aí eu olhei pra ele e falei, mano... Não me fode. Ele me explicando lá o trabalho em inglês, e eu não entendendo nada, e ele explicava... Ele falava baixo, né? Ele não grita. Sim, foi complicado. Aí, assim, peguei lá o trabalho, tinha coisas que eu não entendia... Mas foi indo, desenvolvi uma amizade maravilhosa com ele. Um beijo pra vocês. E foi muito legal, porque finalmente eu conheci mais gente, assim, ele não era da mesma escola que eu, ele não tinha o mesmo ciclo de amigos que eu. Então ali eu comecei a network, a expandir mais minhas amizades, minhas fronteiras. E nossa, eu sou muito grato por isso. Consegui o trabalho, descobri que a brasileira quer me treinar, mas a questão é... O que me diziam sobre ser Kitchen Porter antes me assustava muito, que falavam que era um trabalho muito pesado, que as pessoas humilhavam muito, que você não tinha sossego, você trabalhava, sei lá, 10 horas sem descanso. E era um brasileiro me contando essas coisas, sabe? Então eu fiquei muito assustado de começar um trabalho, tipo, braçal lá, Kitchen Porter, e medo mesmo, gente. Adivinha
o oposto. Eu adorava ser kitchen porter. Você trabalha no seu núcleo, você... Assim, as pessoas te respeitam de uma forma lá na Irlanda, fazendo esse trabalho. E eu tinha muito medo de não entender o que eles estavam pedindo pra mim. E eles tinham toda a paciência do mundo, eles me explicavam. Porque na cozinha de um restaurante, de um pub, é muito corrido, gente, é muito busy. É tipo assim, pá, 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 pá. E é uma dança, sabe? Você tem que estar ali, mas você não pode ficar trabalhando. Eu fiz amizades que eu nem conseguia conversar. Mano, até hoje eu conversava com as meninas lá, com as garçonetes, elas eram muito legais, né? Só que eu não conseguia nem saber o nome delas, porque era nome irlandês. Até hoje, se eu ver elas na rua, a gente se cumprimenta, mas eu não consigo me lembrar do nome delas. Não lembro. Assim, o pessoal da cozinha é maravilhoso, o salão maravilhoso. E o trabalho, ou a parte mais difícil do trabalho, com certeza, era limpar as gorduras, sabe? Por exemplo, tinha uma parte lá que é a gordura da pia e era um filtro. Era bem nojento, mas assim, nada que você, sabe? Porque eu lembro que na minha casa, lá no Brasil, eu tinha nojo de limpar o ralo da pia. E lá, eu tinha que limpar o ralo da pia a cada meia hora. Tem a máquina lá que ela vai limpar tudo pra você. No começo, às vezes, dá um pouco assim, tipo, você não faz parte ali da equipe, né? Você é o único estrangeiro, você não fala inglês, as pessoas, às vezes, né, te julgam por isso, mas é um monstro aqui na sua cabeça, porque é um trabalho que te dá um intervalo, você pode ir lá, sei lá, tirar o tempo que você quiser, 30 minutos, ficar lá, fumar um cigarrinho, você pode descansar. Não é um trabalho tão puxado. Quanto mais você trabalha, mais parte que você vai ganhar. Então, menos difícil vai ser. E aí, depois de um tempo, às vezes eu ficava meio triste no trabalho, porque eu não conversava com ninguém. Eu ficava lá, tipo, 6 horas, 8 horas limpando, sem contato com pessoas. Era um pouco deprê. Mas, sei lá, o trabalho em si era muito prazeroso, assim, tipo, é um trabalho normal, sabe? E só o fato de eu ter um trabalho ali naquele ponto, né, que era um momento muito decisivo na minha vida, foi muito importante. Uma coisa muito boa nesse pub, que, por exemplo, a maioria dos meus amigos trabalhavam em pub, sendo kitchen porter, eles tinham que fazer deep cleaner. O que é deep cleaner? É uma limpeza profunda, que é, tipo, literalmente limpar, tipo, tudo. Fogão, limpar aquele negócio lá que fica as gorduras. É limpar mesmo, gente. E nesse defrondar a gente não precisava fazer isso. Então eu falo, mano, esse trabalho é amazing. Maravilhoso. Eu não preciso fazer deep cleaning. Mas em outros trabalhos eu fiz e nem é tão ruim assim. O que as pessoas contam é que você tem que saber filtrar, porque as pessoas conseguem ser muito dramáticas. Eu trabalhava, infelizmente, part-time, que é meio período, o que foi um problema pra mim depois, porque eu fazia, sei lá, 18 horas por semana. E 18 horas é 170 euros por semana. E eu pagava 300 euros por mês no meu aluguel. Então, assim, não sobrava muito dinheiro pra juntar, né? E foi o meu maior problema, porque lá na Irlanda você consegue trabalhar full time quando você estiver de férias, no verão. Só que esse trabalho eu consegui em agosto. Em agosto já é, assim, é verão, mas, assim, não é tão verão. Então, às vezes, eu fazia no máximo 25 horas. E como eu era o último kitchen porter, incluso na gangue, na equipe, eu sempre recebia menos horas, o que era meio injusto, né? Porque eu precisava trabalhar. Durante o período de 7 meses, eu fiz outros bicos, que eu vou contar pra vocês nos próximos vídeos do Profissão Intercâmbio, pra eu conseguir juntar mais dinheiro pra renovar meu curso, porque meu visto já tava ali no meio do visto e foi meio apertado ali pra mim. Mas deu certo, né? Tô aqui hoje. Nunca trabalhei 40 horas nesse pub, porque sempre eles davam prioridade pros outros. Esse foi um dos motivos saído de lá. E acho que depois de um tempo, quando você trabalha 4 meses, 5 meses fazendo a mesma coisa, acho que às vezes você precisa se arriscar e mudar, porque senão você vai estar numa zona de conforto muito grande. E aí você nunca vai aprender, você nunca vai se desafiar e tentar coisas novas. Não necessariamente o seu próximo emprego vai ser o melhor da sua vida, mas você precisa, gente, sair da sua zona de conforto na Irlanda. Se eu tivesse ficado no The Front Door, nesse pub, por mais de um ano, por muito, muito mais tempo, eu não teria me desafiado, e às vezes até pra desenvolver no inglês. Porque, assim,
O inglês que eu aprendi lá era inglês bem básico, era inglês de cozinha. Eu aprendi muito, as pessoas me ajudavam muito, mas ainda ela tava longe do que eu queria pra minha vida. Pedi as contas de Defraudar em fevereiro, mas nesse período eu já tava fazendo outros trabalhos. Esse foi meu terceiro trabalho na Irlanda, Quinte Porter. Eu tive outros trabalhos de Quinte Porter depois do Defraudar. Esse foi só meu primeiro e eu vou contar tudo aqui pra vocês. Fui muito grato por tudo que eu passei nesse restaurante, por todas as risadas, por todo o aprendizado, porque foi a primeira vez que eu trabalhei na Irlanda que eu falei, tipo, não é tão puxado, não era tão difícil, igual os meus outros 2 primeiros trabalhos. No Defraudar não, eu fui recebido de braços abertos, as pessoas eram maravilhosas, eles me tratavam muito bem. Eu sempre que volto lá pro Defraudar, eu lembro desse passado. E sabe que era muito legal também? Às vezes eu tava tão feliz trabalhando lá, eu saía do trabalho, que eu, sei lá, trabalhava das 5 às 11, às vezes das 2 às 10, já ficava direto no pub, tipo, tirando a fritura. Já falava, mano, trocava de camiseta e já ficava lá curtindo, bebendo uma pint com os meus amigos. Ema, bora pro pub. Marcela, Gabi, bora, vamos curtir. E já ia direto, sabe? Não tava nem aí não, porque não tinha tempo pra perder. Gente, eu saía muito mesmo, vocês não têm ideia. Não perdia uma oportunidade. Hoje em dia eu tô bem devagar, mas back there... Ai, saudades. É sobre isso, é sobre empregos, é sobre se desenvolver, é sobre dar a cara a tapa e ser feliz. Se você tá feliz, é isso que importa, no final das contas. Então não se esquece de deixar aí o like. Não se esquece de se inscrever no canal pra me ajudar a crescer aqui no YouTube. Comenta o que você tá achando dos vídeos, se eu deveria ou não continuar com essa série. Isso é muito importante pra mim quando vocês interagem, porque eu consigo sentir o que vocês acham de tudo que tá acontecendo aqui. Obrigado, gente. Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo capítulo dessa jornada maravilhosa que estou amando gravar pra vocês. Um beijo a todos vocês.